Vamos ver. Bom, tô ao vivo. Já começamos. Oi, pessoal. Muito bem-vindos à live do intercâmbio. Vou só aguardar um minutinho, 2 minutinhos, que acabou de dar 6 horas. Olá, Luiz. Olá, Adriana. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa me avisem pelo chat. Que bom. Muito obrigada. Gente, eu quis marcar essa live no final dessa semana, na semana do intercâmbio. Espero que vocês estejam acompanhando tudo, porque eu postei várias diquinhas sobre como funciona o intercâmbio, as diferenças de algumas coisas, como VRs, IPIs, o que é um Beach Program, e tudo isso tá nos stories do nosso... nos destaques dos nossos stories lá na nossa página, aqui no Instagram da IF e MSA Brasil Unicesumar. E essa live agora é mais pra mim responder algumas perguntas que vocês fizeram durante a semana e que eu não consegui responder através dos posts. Então eu vou dar um geralzão. E espero que vocês saiam daqui super informados sobre como fazer o intercâmbio, vejam que não é nada complicado, que é super fácil, que não é caro e que vai dar tudo certo. Então, basicamente, a gente é uma organização internacional de estudantes de medicina que surgiu na sua base com esse intuito de fazer intercâmbio entre os estudantes de medicina mesmo. A gente trouxe com esse objetivo, daí depois surgiram os outros ramos da IF, que são os ramos de atividades, que vocês veem bastante aqui no nosso Instagram e no Instagram de outras IFs também. Mas, então, vários países têm a IF, que é essa Federação Internacional de Estudantes de Medicina, e por isso que a gente consegue fazer um intercâmbio para vários e vários países. Dentro da IF a gente tem, então, 3 subtipos de intercâmbio. Vamos ter o Scope, que é o que eu trabalho mais, que é o intercâmbio clínico-cirúrgico internacional. A gente vai ter o SCORE, que é o intercâmbio internacional também, só que de pesquisa. E o SCONE, que é o intercâmbio tanto clínico-cirúrgico quanto de pesquisa, só que nacional. Ele é uma vertente só do nosso intercâmbio. Eu vou tentar englobar os dois lados, né, o internacional e o nacional, mas eu sou mais voltada para o intercâmbio internacional porque eu sou diretora de intercâmbios clínicos cirúrgicos internacionais. A gente tem intercâmbios, então, pelo PI, que é o período de inscrição. Para quem viu o post, eu expliquei lá certinho. Nesse período de inscrição, a gente faz um compilado de todas as atividades que vocês fazem na faculdade. Essa foi uma dúvida bem pontual de vários de vocês. Como que é essa pontuação? O que é? De onde surge? Então, eu tô até aqui com o meu computador aberto para poder falar exatamente quais atividades que pontuam. Em primeiro lugar, o que pontua no intercâmbio é o aproveitamento do curso. Se você tá no primeiro ano, você tem menos aproveitamento. Se você tá no 6º ano, você tem mais aproveitamento. Então, quanto mais aproveitamento do curso você tiver, mais pontos você vai ter. Isso
pode variar de 9 pontos para alguém que tem até o 4º período concluído, ou até 20 pontos para quem está entre o 9º e o 12º período, por exemplo, que seria o internato. Aí, dentro dos outros anos, daí tem um pouco menos de pontos, né? Mas isso varia um pouco. A gente tem um regulamento, eu posso disponibilizar ele para vocês depois, no nosso grupo dos Ótimo Wannabes, caso vocês queiram ler ele com mais cuidado, porque lá vai ter todas as regras do intercâmbio. É que ele é um pouquinho extenso, então eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês. Outra coisa que pontua, que vários de vocês não sabiam pelas enquetes que a gente fez, é a questão da monitoria. Ela pontua até 10 pontos, dependendo da quantidade de horas que você tá sendo monitor. Então, até 40 horas são 5 pontos, mais de 40 horas, 10 pontos. Trabalhos científicos em andamento, que você pode colocar a documentação de até 3 trabalhos científicos para serem pontuados, que também vai até 15 pontos, dependendo do tipo do trabalho. Trabalhos científicos relacionados à IFMSA Brasil também pontuam, e é uma pontuação diferente. Então, você pode colocar até 3 trabalhos científicos não relacionados à IFMSA Brasil e mais 3 trabalhos científicos relacionados à IFMSA Brasil, totalizando um total de 6 trabalhos científicos que você pode estar pontuando aí para poder fazer seu intercâmbio. Trabalhos de extensão também contam pontos. Aqui na Unicesumar, a gente tem o Humanizarte, e a própria IFMSA também é um projeto de extensão. Então, você pode estar pontuando nessas categorias. Participação em liga acadêmica também conta ponto. Dependendo de quanto tempo você está vinculado à liga, conta mais ou menos. Quanto mais tempo, mais pontos, obviamente. E a participação como coordenador local da IFMSA. Coordenadores locais ganham pontos, mas não é obrigatório você ser um coordenador local da IFMSA Brasil na sua faculdade, seja aqui na Sesumar ou na onde você estiver fazendo a graduação. Você não é obrigado a ser um filiado para poder fazer o intercâmbio, você pode ser um estudante de medicina comum da faculdade. O único critério que também várias pessoas perguntaram a sua faculdade tem que ter a IFMSA Brasil da sua faculdade, o comitê local da sua faculdade, pleno, que a gente tem comitês não plenos, que são comitês que não podem ter intercâmbio, e comitês plenos, que são comitês que já têm o intercâmbio instalado. Então, se a sua faculdade tem já esse programa, você pode sim buscar o seu diretor para poder pegar a lista de vagas. Todo mês a gente sai a lista de vagas, e uma vez por ano a gente tem o período de intercâmbio, como eu já disse nos posts, e assim você pode conquistar a sua vaga tranquilamente. Infelizmente é só para estudantes de medicina, a gente não consegue abrir para outros cursos, mas outros cursos podem buscar vários outros métodos de fazer intercâmbio. Eu tenho certeza que você vai achar uma vaga, se você não é da medicina, em outro lugar. Eu conheço vários, até na nossa faculdade, a Unicesumar oferece vários programas de intercâmbio da faculdade mesmo para outros cursos. Então, se você buscar um pouquinho, eu tenho certeza que você vai achar. Mas continuando com a relação à pontuação pro PI, que é o período de inscrição, a gente vai para a participação como Léo, Lore e Lone, que são os diretores locais de intercâmbio, todos aqueles que vocês procuram. Então, eu, a Laís, a Mafê e o Brandon somos diretores locais, e também o TLI aqui da Unicesumar, ou o TLI da onde você estiver, que é o time local de intercâmbio. Todos esses vão pontuar como diretores locais. Então, se você está querendo buscar mais pontos para conseguir um país que você acha que tem mais demanda, seria interessante você se juntar ao time local da sua faculdade. No início do ano, aqui na Sesumar, é onde a gente faz a seleção. Então, fiquem espertos para o ano que vem.
Participação em atividades relacionadas à IFMSA, de todos os comitês de atividades do SCOLF, SCORA, SCORP ou SCOME, todos eles pontuam. Isso vai de acordo com a sua participação ou coordenação do evento. Coordenação do evento ganha mais pontos, participação do evento ganha menos pontos. Mas você consegue pontuar também e você pode submeter até 6 atividades desses comitês permanentes da IF por inscrição, tá bom? E tudo isso conta ponto, entendeu? Aí, basicamente, você vai anexar todos esses documentos na nossa plataforma quando abre esse período de inscrição, né? Que é no final do ano, o internacional. E o nacional geralmente ocorre no começo do ano. Agora, devido à pandemia, a gente teve algumas mudanças de data que vão ser comunicadas ainda para vocês e pra gente também no nosso Instagram. Então, fiquem atentos com relação a esse período de inscrição, que vai ser aberto ainda. E depois que você anexa todos esses documentos lá, a gente avalia, eu como diretora local vou avaliar se estão todos os documentos corretos, a diretoria nacional da IFMSA Brasil vai avaliar para ver se estão todos os documentos corretos e depois você vai receber a sua pontuação. A partir dessa pontuação, você vai poder aplicar para até 10 países da sua escolha para ser selecionado para um deles para fazer a sua viagem. Se você não quiser fazer, se você foi selecionado para um país que você não quer, você ainda pode concorrer depois às nossas vagas remanescentes. Que o que são? São as vagas que sobram. Sobram entre aspas porque durante o ano todo a gente está declarando vagas. Então aqui no Brasil eu posso declarar uma vaga depois que já acabou o período de inscrição. E assim como nos outros países, eles também podem. Então pode surgir uma vaga nova no meio de janeiro, por exemplo, que já passou o período de inscrição, tanto do nacional quanto do internacional, e daí essa vaga surge como vaga remanescente, que são as vagas que sobraram desse período de inscrição. Para se inscrever nessas vagas remanescentes, vocês podem simplesmente correr. É isso que eu digo pra todo mundo. Porque não tem pontuação daí. Você vai simplesmente se inscrever e quem se inscreve primeiro que leva a vaga. A gente tem todo dia, no Internacional, todo dia 20 sai o link de inscrição. No dia 19 de todo mês sai a lista de vagas e no dia 20 o link da inscrição, do formulário. Quem preencher aquele formulário mais rápido é que ganha a vaga. Basicamente, esse é o único critério das vagas remanescentes. Então, é muito fácil de conseguir uma vaga pelo intercâmbio da IF. É muito fácil. Porque se você não tiver a quantidade de pontos, você espera as vagas remanescentes e se inscreve. Muito fácil mesmo. Eu vou parar um pouquinho aqui para tentar ler, que tem 2 perguntas. A live, gente, eu vou tentar deixar ela gravada. Pra ser bem sincera, eu nunca fiz uma live na vida, só de brincadeira com os meus amigos, então eu vou tentar deixar ela gravada, mas eu já ouvi que algumas pessoas têm problema e tal, então talvez ela não fique, mas eu vou tentar, prometo. Existe alguma lista para saber quais países são mais concorridos? Existe. Eu vou liberar essa lista no nosso grupo dos Out Wannabes. O link do grupo tá na nossa bio. É só você entrar lá no Linktree e lá vai ter o grupo dos Out Wannabes para você clicar e entrar no grupo do Whats. Essa lista, ela tem as notas mais altas e as notas mais baixas, digamos assim, que conseguiram a vaga. Então, você consegue ter uma base. Mas todo ano muda, porque é muito relativo. Então, tem ano que, por exemplo, o Canadá, que é um país que eu quero muito viajar, quem me conhece sabe, tem ano que tá com 500 pontos e no outro ano tá 700, depois baixa para 500. Então varia muito, não tem como ter muito como base aquela lista, mas dá para você ter uma ideia. Todos os países a vaga remanescentes? Não, tem países que acabam as vagas remanescentes, não chega aí vaga, não sobra vaga para ir para as remanescentes. O Canadá que eu tava falando agora é um deles, por exemplo.
Eu sou Léo, que é diretora de intercâmbios, desde o ano passado. Em 2 anos eu não vi o Canadá entrar. É possível? É, mas é mais difícil. Alguns países são mais difíceis de ir para as remanescentes. Qual o site da inscrição? Não é um site, é assim, no PI a gente tem um site que chama Exchange. E esse site você vai colocar a sua documentação. Agora, a gente não tá usando esse site, porque a gente tá no período das vagas remanescentes. Inclusive, essa que vai sair agora no domingo, o link da inscrição, é a última vaga remanescente do ano. Depois disso, a gente só vai entrar nesse período de inscrição. Por isso que é tão importante, por isso que eu tô fazendo essa live hoje, para vocês correrem se inscrever nessas vagas. E para viajar ainda esse ano, para viajar em dezembro e janeiro desse ano. Se você quiser ir viajar mais para frente, em dezembro e janeiro ou julho do ano que vem, aí é bom esperar o OPI. Quando abrir, aí eu vou fazer uma outra live, eu vou postar aqui e daí eu mando o link para vocês mesmo do portal Exchange da IFMSA. Mas o link para as inscrições da vaga remanescente é um formulário. Esse formulário eles mandam por e-mail para quem é coordenador local da IFMSA e a gente, que é diretor local, manda nos grupos de intercambistas, de Out-Wannabes, que é quem quer ser um intercambista, lá no WhatsApp. Então, se você quiser, entra lá na nossa bio e entra no grupo, para você não perder nem a lista de quantas vagas tem e nem o link do formulário de inscrição. É bem importante. Deixa eu ver aqui. Digamos que eu me inscrevi para 10 países e passei em 2. Você não passa em 2, você passa em um só. E você se inscreve para 10, mas você passa em um só. Se você não quiser, você pode se candidatar de novo nas vagas remanescentes. Aí tem como saber. Só que. Perdão. Quando você se inscreve no PI, você tem como se fosse uma vantagem sobre as pessoas que não se inscreveram. Porque você, ao se inscrever no PI, já tem que pagar a taxa 1, que é a taxa de inscrição. Essa taxa de inscrição te dá como se fosse uma vantagem para os outros intercambistas que não pagaram nada ainda. Porque se você já pagou a taxa de inscrição, é como se você já estivesse dando uma garantia que você tem mesmo o interesse de fazer aquilo, que você não está se inscrevendo só para ver se você vai passar ou não, por exemplo. Tem como saber detalhes sobre o intercâmbio de pesquisa, tema, por exemplo? Tem como saber. É só você entrar nas nossas Exchange Conditions, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e daí lá vai ter todos os temas de cada faculdade. Precisa de alguma certificação de proficiência de língua? Eu já vou falar disso. Não é necessário... Aqui, então, não precisa de nenhum documento de pontuação para conseguir a vaga das Exchange Conditions... Perdão, é muito nome. Das vagas remanescentes. O único documento que você precisa é o seu RG, o seu CPF, e depois que você passa, aí você vai assinar o contrato do intercâmbio, que a gente tem um contrato, a gente é uma empresa séria, e é uma federação séria, então a gente tem um contrato de bilateralidade, falando que você vai receber alguém e tudo mais, e vai mandar o seu comprovante de pagamento para realizar esse intercâmbio, para confirmar que você realmente pagou e que você vai usar aquela vaga. Quais documentos são necessários para o formulário de vagas remanescentes? Só os seus normais mesmo. De identificação sua, no caso, RG, CPF, essas coisas. Mas continuando, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão dos valores. Como vocês viram no post que eu fiz, nesse último de agora, de hoje, são taxas diferentes para o intercâmbio nacional e para o intercâmbio internacional. No nacional, ele é um pouquinho mais barato, a taxa de inscrição do intercâmbio nacional é de R$90, e depois, o PI do nacional chama PIN, que é período de inscrição nacional, e o do internacional é só PI, que é só período de inscrição, período de intercâmbio. Então, eles funcionam muito parecidos, do jeito que eu falei. A pontuação é exatamente a mesma.
Só vai mudar a plataforma, que a plataforma do nacional chama Database e a do internacional é Exchange, mas não se preocupem com isso agora, porque não é importante agora no momento. Então, inscrição nacional, R$90, e a confirmação, depois que você passa nesse PI, você vai pagar a confirmação para você falar que você vai usar aquela vaga. Custa R$210. Pelas vagas remanescentes, já é importante, você não paga nada para se inscrever, você vai preencher o formulário de inscrição que eu estava comentando agora há pouco e não vai pagar nada, só vai colocar o documento mesmo seu, de informação sua, e depois, se você passar para aquela vaga, aí sim você vai pagar as duas taxas juntas. Então, as duas taxas do nacional juntas saem por R$300. Aí você paga as duas na nossa lojinha, a gente manda o link da lojinha para você paga as taxas e anexa esse comprovante de pagamento no formulário de confirmação da sua vaga. Tudo isso a gente manda depois que você passa, então não precisa se preocupar. Agora também. Do internacional, ele é um pouquinho mais caro, pelo fato de ser internacional. A taxa de inscrição, ela custa R$120, e a taxa de confirmação custa R$510. Funciona exatamente do mesmo jeito. No PI, você vai pagar R$90 para fazer a inscrição e depois de um mês, que dura um mês geralmente o PI para fechar e a gente analisar a documentação, você vai pagar a taxa de confirmação. Para passar nas vagas remanescentes, não paga nada no começo e depois, se você passar realmente, paga as duas taxas juntas no valor de R$630. Entenderam? Ok. O que está incluso nessas taxas, né? A gente inclui o estágio todo, no internacional a gente dá 4 semanas de estágio. O nacional, o normal, intercâmbio, pode durar de 2 até 6 semanas. E o de pesquisa pode durar até 8, se eu não me engano. E daí você vai... Todas essas semanas de estágio estão garantidas no hospital que você for. E a sua hospedagem durante todo esse período também tá garantida. Você não vai pagar nada. Você vai ficar na casa de um estudante ou da família de algum estudante, ou no próprio hospital, se tiver um alojamento, por exemplo, estudantil do hospital. Você pode ficar em algum lugar, num lugar assim. Todas essas pessoas que cedem as suas casas são as pessoas que já foram viajar. E a gente trabalha sempre na bilateralidade. Então, se você vai fazer o intercâmbio, você depois, e vai ficar na casa de alguém, você depois vai receber uma pessoa para ficar na sua casa. Não é ao mesmo tempo, você vai e depois, tipo, de meses ou anos, às vezes a pessoa vem para ficar na sua casa, não é ao mesmo tempo, mas você tem que ter essa troca. Exceto em casos muito raros, de muito, tipo, realmente não tem como, né? Eu que avalio essa situação, é a diretoria nacional do intercâmbio. Aí até pode rolar uma unilateralidade, que a gente chama, que é você vai e não precisa receber ninguém. Caso não tenha essa questão extrema de realmente não poder receber, você tem sim que assinar o contrato para receber a bilateralidade, receber a pessoa aqui. Por que isso acontece? Por que isso é obrigatório no nosso intercâmbio? A IF é uma federação que está incentivando a troca de culturas. Então, não faz sentido a gente oferecer uma viagem para você onde a faculdade que você tá indo não vai ganhar nada em troca. A IF não é uma agência de viagens, a gente fala. É uma federação de estudantes de medicina. Então, o objetivo é essa troca de informações. Por isso que é obrigatório essa bilateralidade da pessoa, de você receber alguém na sua casa. Tá bom? Então, além da hospedagem, também tá assegurado para você uma alimentação por dia no internacional e 2 alimentações por dia no nacional, sendo que elas têm que ser almoço ou janta, entende? Então, é bem tranquilo.
Eu falo, hoje à tarde eu tava conversando até com uma amiga minha, eu nunca vi alguém recusar café da manhã, pode acontecer, a gente não sabe, né? Eles não são obrigados a dar, mas eu nunca vi alguém recusando um cafezinho da manhã. O almoço ou a janta, eles são obrigados a dar pelo menos uma, ou a pessoa que você tá morando, ou a faculdade que você tá ficando, e eles podem dar também o valor da refeição. Então, eles vão te dar um vale-refeição com dinheiro. Isso pode acontecer também, mas eles têm que te dar pelo menos um por dia. Eu falo, aqui, isso é muito relativo, porque, por exemplo, aqui na Unicesumar, a gente consegue dar as duas alimentações, tanto para o nacional quanto para o internacional, mas porque a gente tem um acordo junto com a faculdade, junto com o restaurante da faculdade, de que quando vem essas intercambistas para cá, a gente consegue liberar essas alimentações para eles. Então, você que tá recebendo aqui na Unicesumar não vai pagar nem isso, a não ser que tenha algum problema relacionado a essa questão de comunicação com a faculdade para avisar que tem um intercambista vindo, que é muito difícil mesmo, acontece assim, questão de férias, mas é muito difícil de acontecer. Aí você tem que pagar a alimentação dele, uma por dia. Mas aqui a gente consegue dar as duas, geralmente. E a outra coisa que também tá incluso a hospedagem, estágio e a alimentação. Aí o que não tá incluso nesse valor é o seguro de viagem, por exemplo, o seguro de saúde. Esse cada um busca o seu, a gente não pode interferir nisso, não oferece nenhum, porque não tem parceria com ninguém, a IF. Você vai atrás do seu próprio seguro. A sua passagem, que também varia muito o valor, dependendo de onde você está indo, né? Uma passagem para Colômbia é diferente o valor de uma passagem para França. Então, varia muito de acordo com o lugar que você está indo. Assim como uma passagem para Brasília é diferente de uma passagem para Tocantins, por exemplo. Depende, né? E o resto da alimentação, se você quiser comer num lugar super diferente, ninguém é obrigado a pagar, você tem que assumir essa conta. E o transporte também é muito relativo, ele não está incluso nessas taxas, mas, de novo, como a gente é uma federação que está nessa troca, geralmente a gente tem caronas e tudo mais, ou a própria faculdade oferece já o cartão de ônibus ou trem do lugar que você tiver. Não é obrigatório, mas todos os intercambistas que eu tive até agora, pelo menos foi assim. Ou até já teve casos de, por exemplo, o hospital ter o próprio transporte, entendeu? O próprio transporte para estudantes e médicos. Então, isso acontece, é muito comum. Aqui no Brasil é a mesma coisa, tem carona, e daí só se você quiser ir, tipo, eu vou de Uber no shopping. Aí você vai ter que bancar esse Uber, entendeu? Mas é só nessas situações. Perdão, tinha mais um seguro que eu não falei. Eu falei de seguro saúde e seguro viagem. Tem um terceiro seguro que não são todos os países que pedem, depende muito, que é o liability. O liability, ele é um seguro de isenção da prática médica, digamos assim. Você vai, digamos que, cuidar de um paciente e você comete algum erro. Esse seguro garante que você não vai sofrer consequências legais, ou que se você sofrer consequências legais, esse seguro vai cobrir essa defesa legal, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente tá no meio médico, isso pode acontecer, não é tão incomum de acontecer, então a gente tem esse seguro, alguns países pedem esse seguro também de prática médica. Vou parar de novo aqui um pouquinho para responder as perguntas. Aqui. A hospedagem internacional seria na casa de outra pessoa da IF, isso. Não necessariamente a pessoa pode da IF, que nem aqui no Brasil você não precisa estar filiado, lá também eles não precisam, então qualquer um pode viajar. Mas a pessoa vai ser um estudante de medicina, aí você pode ficar na casa dela com os pais dela, depende de onde ela mora.
ou num apartamento estudantil como cidade universitária aqui em Maringá, por exemplo. É muito relativo, depende muito de quem foi viajar naquele país, naquela faculdade que você vai estar indo. Não tem como garantir onde exatamente você vai ficar. Queria saber sobre o planejamento do remanejamento do intercâmbio nacional. Já vou falar sobre isso. O momento que eu recebo outra pessoa, eu posso escolher. Dentro do PI, você pode ter alguns critérios que você pode escolher sim. Nas vagas remanescentes, não. Você daí assina o contrato para receber qualquer um. Mas no PI, você pode escolher entre meninas e meninos e em quais meses você vai querer receber aquela pessoa. Porém, quanto mais meses e sem identidade de gênero você colocar, mais pontos você ganha, porque isso é uma outra coisa que pontua. Então, se você colocar que vai receber meninos e meninas, você ganha mais pontos. Em todos os meses, mais pontos. Se você colocar que vai receber nas férias, mais pontos. Se você colocar que vai receber só durante o ano, menos pontos. E é assim que funciona. Mas assim, isso é muito relativo, porque quem escolhe onde você vai ficar é os diretores locais. Então, quando vem um intercambista de fora, que nem agora no final do ano, a gente recebeu um peruano. No começo do ano, a gente recebeu um peruano. Esse peruano, eu vi, ele era um menino, aí eu falei assim, bom, vou ver se tem algum menino disponível para receber. Tínhamos, porque aqui em Maringá, pelo menos, a gente tem muito intercambista. Então, eu coloquei ele na casa do menino, entendeu? Pra não ter esse conflito. A gente sempre tenta fazer isso, é muito difícil. Todos os nossos intercambistas que foram pra lá ficaram em casas de pessoas do mesmo gênero. Agora, não tem como isso ser obrigatório, digamos assim. Que você vai ficar na casa de uma menina ou na casa de um menino, que você... Aí, dentro do PI, você pode escolher. Aí, eu não posso... Se vier uma menina, eu não posso colocar um menino com você, por exemplo. Se você escolheu só receber meninas. Isso acontece. Se eu ficar em hospedagem do hospital, também preciso hospedar alguém na minha casa? Sim. Na verdade, você é obrigado a recepcionar alguém. Receber isso na sua casa não necessariamente precisa. Você pode arrumar um amigo que queira receber, mas daí você que vai ter que correr atrás desse amigo para receber. Ou se você quiser pagar um hotel para essa pessoa, para ela ficar lá no hotel, também ok, entendeu? Só que você tem que arrumar um teto, uma cama para essa pessoa dormir. Isso é sua responsabilidade, entendeu? Não necessariamente que você tenha que receber na sua casa. É que as pessoas geralmente recebem em casa por ser mais barato e dá menos trabalho. Tem uma opção de ficar hospedado em um local à parte? Tem. Se você quiser pagar, sim. Aí é teu critério. Mas do mesmo jeito você vai ter que receber alguém na sua casa. Então, se você não quiser ficar na casa de alguém lá, ok. Mas você vai ter que receber alguém aqui depois. Aí depois entra naquela questão. Se você quiser pagar um hotel pra essa pessoa ficar, ok. Mas daí, tipo assim, é um dinheiro a mais que você vai gastar. Aí é um planejamento financeiro que você tem que fazer. No caso, você vai receber apenas uma vez um intercambista ou pode ser mais de uma vez? Pode ser mais de uma vez? Pode. Se você viajar mais de uma vez, pode. Você, dentro do PI, de novo, a gente tem um critério que você pode colocar para receber 2 pessoas. E a gente tem também pessoas que se voluntariam para receber pessoas. Essas pessoas também ganham pontos, digamos assim. Mas é um pouco complicado porque depende da quantidade de outgoings, que são pessoas que já foram dentro do comitê local. Aqui no Sesumar tá um pouco difícil de fazer isso agora, para receber mais de uma vez. Mas é possível sim receber várias vezes. Vamos ver. Tá. O certificado eu vou falar no final. Já vou para a próxima parte. Próxima parte ok, passamos pelas vagas remanescentes ou pelo PI, tô dentro, confirmei minha vaga, já paguei. O que eu faço agora? Que documentos que eu preciso para poder confirmar esse intercâmbio, mandar para lá?
Não tem que mandar documento nenhum? Tem sim. Tem o que a gente chama de Card of Documents. São dois documentos que você tem que preencher. Essa Card of Documents e a Application Form. Na Application Form é onde você vai pôr todas as suas informações da onde você quer ficar. Porque você vai escolher o país, por exemplo, eu escolhi o Peru. Dentro do Peru tem várias cidades. Então você vai colocar 3 cidades que você tem mais preferência, que tem o intercâmbio da IF, tem uma lista lá para você escolher. E 4 departamentos que você tem mais afinidade para cair. Sei lá, eu tenho familiaridade com ginecologia e obstetrícia e eu odeio ortopedia. Então você vai pôr lá que você quer ficar em ginecologia e obstetrícia, que você quer ficar em pediatria, coisas parecidas. Você pode escolher até 4 departamentos. E daí, para ajudar os diretores nacionais do país que você está indo poderem te selecionar para uma cidade e para um estágio dentro do país que está te recebendo. Essa conformação de que da onde você vai ficar, na casa de quem, em qual departamento, em qual hospital, em qual cidade, você recebe em até 2 meses antes da sua viagem. E o que a gente chama de Confirmation Letter. Acceptance Letter. Perdão, gente, é muito nome. É o que a gente chama de CA. Mas para você receber isso, você tem que preencher todo esse formulário e que é a application form, e você tem que preencher a Card of Documents, que vai variar de país para país. Tem país que pede 4 motivations letters, que é a carta de motivação do porquê você quer ir para aquele departamento. Tem país que pede carta de recomendação de algum professor. Tem país que pede a carta de vacinação, foto, cópia do passaporte. E daí, o ponto mais importante que várias pessoas perguntaram durante a semana, já perguntaram até aqui, que é a questão do certificado de inglês. Vamos falar sobre isso agora. Certificado de inglês. O inglês é a língua oficial do intercâmbio da IFMSA, mundo. Então, precisa ter certificado de inglês? Depende. Qual certificado de inglês precisa? Depende. Depende tudo do país que você está indo. Alguns países, por exemplo, Inglaterra, Canadá, perdem uma certificação de inglês maior, porque são países que falam, a língua nativa é o inglês. Então, eles vão pedir uma certificação de fluência maior, que é o que a gente chama, a gente sempre caracteriza pela classificação internacional, que vai de A2, sendo a nota A1 sendo a nota mais baixa e C2 sendo a nota mais alta, perdão. E então você vai ter essa classificação. A maioria dos intercâmbios pede B1 ou B2, que é uma classificação intermediária. Se você vai pro Chile, pro México ou pra Bósnia, Moldova, são países que pedem uma certificação às vezes um pouco mais baixa. Países que nem a Inglaterra, como eu comentei, pedem já uma certificação C1, C2, que é mais alto, que tipo assim, você tem que fazer aulas de inglês para conseguir esse certificado. Aí você tem que ter uma prova do MIT, que é o Michigan English Test, ou TOEFL, ou IELTS, tanto faz, desde que você tenha o certificado falando qual é o seu nível de inglês nessa classificação internacional. Alguns países a gente até manda carta de recomendação do próprio professor de inglês. A pessoa não fez uma prova dessas pagas, mas o país não pede uma certificação tão alta e a pessoa foi lá e pediu pro professor de inglês dela escrever uma carta falando quais notas que ela tirou, manda tipo o boletim do inglês dela junto com a carta do professor. Isso às vezes também é possível. Mas, de novo, depende muito do país que você tá indo. Portugal, que eu postei durante a semana, é um país que não precisa de certificação de inglês nenhuma. Como a gente fala a mesma língua, parecida a língua, né, no caso, o português de Portugal e o português brasileiro, você só precisa comprovar que você é brasileiro, porque você já fala a língua nativa de lá.
Outras línguas, por exemplo, francês, espanhol, russo, não precisam de certificação. É legal, interessante você aprender a língua nativa do país que você está indo, mas não precisa de certificação. Todos os professores, quando vão declarar a vaga que você está indo, tem que assinar um contrato falando que eles falam inglês. Se eles não falarem inglês, a gente não pode declarar a vaga. Isso tá em contrato. Então, é bem tranquilo nesse sentido, tá bom? Aí, quem tiver mais dúvidas com relação ao certificado de inglês, me procura depois, que é um ponto que realmente varia muito. Mas, assim, cara, é muito tranquilo. Sério mesmo. Essa coisa do inglês, eu entendo que tem gente que tem muito medo, mas é bem tranquilo mesmo. De verdade. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida pertinente a isso. Isa, se eu for de outra cidade, tipo, moro sozinha em Maringá e meus pais são de outro estado e o intercambista escolheu o estado dos meus pais podem acolher? Não, não pode, porque tem que ser sempre da faculdade. O intercambista vai vir pra Maringá. Então, eu só tenho acesso aos intercambistas que vêm pra Unicesumar, entendeu? Eu não tenho acesso, não tem como eu remanejar pra outro estado isso. Tem que ser aqui com você mesmo, tem que ser na faculdade que você tá, na cidade que você tá, entende? Mas tá. Agora, já mandei toda essa documentação, já mandei essa application form, já tá tudo lá no país, já recebi minha CA, já paguei minha passagem, já viajei. E lá, como é que vai ser? Cada intercâmbio é único, não tem como eu te falar isso. Mas tem duas coisas que eu quero falar sobre estar lá, que são bem legais. Eu coloquei hoje à tarde no nosso Stories, que é a National Foods and Drinks Party, que é uma tradição da IF fazer uma festa, um xoxó que a gente chama, que é o Social Program, onde todo mundo vai levar todos os intercambistas, porque geralmente tem mais de um intercambista na cidade. Então, cada intercambista leva a comida típica do seu país e vocês fazem uma festa pra todo mundo conhecer a cultura de todo mundo, tanto do lugar que você tá, quanto dos intercambistas que estão junto com você. E você também leva a sua. Então, o brasileiro leva caipirinha, leva cachaça pra fazer caipirinha, leva sonho de valsa, paçoca, sei lá, faz um estrogonofe lá pra galera e é isso, entendeu? Coisas assim. É uma tradição muito legal, isso acontece o ano todo. Aqui a gente já fez 2 vezes, a gente faz churrasco pra eles, mostra caipirinha. A menina do México que veio pra cá também no meio do ano passado fez taco pra gente, fez guacamole. Então é super divertido, é super gostoso. E é muito comum. Então, assim, probabilidade de vocês, se vocês forem viver esse intercâmbio, de vocês viverem essa National Foods and Drink Party, é muito grande. E a outra oportunidade é o Beach Program. O Beach Program, ele acontece nos meses de verão do hemisfério norte. Aqui no Brasil ele também acontece nos nossos meses de inverno, digamos assim, que é julho e agosto. Aqui no Brasil, a gente manda os nossos intercambistas, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas, para o Nordeste, para Floripa, para eles conhecerem as cidades mais famosas do Brasil, que todo mundo fala, praias e tudo mais, e a cultura desses lugares. Aí você não vai em todos, você escolhe geralmente 1 ou 2 para fazer essa viagem, né? 1, 2 cidades. E daí você passa o final de semana junto com vários intercambistas que estão no Brasil, pra poder fazer isso. Nos outros países é a mesma coisa. Então, se você vai pra França e você tá fazendo um intercâmbio numa cidade no interior da França, você vai passar um dia em Paris, ou você vai passar um dia ali num outro país, porque ali na Europa é tudo meio pertinho. Então, é uma oportunidade muito legal. A gente quem promove isso daí é a própria federação. Eles juntam, fazem um compilado pra sair tudo bem mais barato do que uma agência de viagem normal. Só que ele só acontece em julho e agosto. Então, tem essa pequena minúcia aí. Pra gente que é daqui da Sesumar,
O julho é o único mês que a gente consegue viajar. Julho, dezembro e janeiro. Por conta do tutorial da faculdade. Com exceção do externato, que daí eu vou falar mais pro final. Mas julho, dezembro e janeiro são os meses que a galera aqui da Sesumar mais viaja. Por conta das férias. Ok. Agora sim, vou falar de certificado de horas. Que perguntaram. Você recebe um certificado internacional. Deixa eu até pegar ele aqui, que eu tô aqui com ele aqui embaixo. Você vai receber esse certificado. Opa, peguei a página errada. O seu professor vai receber um certificado pra ele poder colocar nas coisas dele. Então é uma coisa, tipo assim, é uma troca múltipla. Porque não é só você que vai ficar com o certificado. Se o seu tutor te tratar mal, é muito difícil isso acontecer. Mas se acontecer, ele não recebe o certificado dele. Então, esse aqui é o certificado. Ele vem com o seu... Perdão. Ele vem com o seu nome, o país que você foi, o período que você ficou. Isso aqui você pode sim protocolar na faculdade. Isso vai te dar horas de acordo com o período que você ficou. Se você ficou 3 semanas, você vai receber o tempo de 3 semanas, 4 semanas... tempo de 4 semanas, 6 meses, o tempo de 6 meses. Então, varia de acordo com o período. Ele é assinado pelo tutor, pelo médico que você acompanhou. Ele é assinado pelo Brasil e pelo país que você foi. Então, é bem profissional, bem autêntico e oficial também. Então, você vai ter certificado internacional aí. Ele é válido não só para o Brasil, ele é válido para qualquer país do mundo. Ele é um certificado que, se você quiser protocolar, você vai querer fazer residência nos Estados Unidos e você quer protocolar isso de algum jeito lá, você pode. Se você quer fazer protocolar isso em qualquer país, você pode. É bem real mesmo isso. E é isso, eu não posso falar assim exatamente quantas horas que ele vale, porque depende muito do período que você ficar. E também do quanto a faculdade vai aceitar das horas desse que você esteve lá. Mas é bastante, porque é um intercâmbio clínico, né? Ou de pesquisa, você vai estar fazendo trabalho lá. Você não tá indo só pra viajar, né? Você tá indo fazer um estágio. Então isso conta, sim, horas, ok? Aí, só um parênteses dentro desse estágio, com relação ao intercâmbio clínico. Tanto dentro do Brasil quanto fora, a gente tem no contrato escrito que esse é um intercâmbio observacional. O que significa isso? Que esse intercâmbio, você não vai poder... ele é obrigatoriamente, você vai estar lá para assistir. O que acontece de verdade? Os tutores deixam você fazer. Aqui já teve tutor que deixou passar catéter, nefrologia, deixa tirar sangue, deixa fazer, entendeu? No Brasil, pelo menos, é super tranquilo. Todo mundo faz as coisas, aplica. Tem intercambista que fica sozinho, às vezes, pra tirar a história do paciente, por exemplo. Então, assim, é bem legal mesmo. Fora do país, depende um pouco do país, mas mesmo assim a experiência é super válida. Inclusive, teve alguém que perguntou com relação à USMLE se vale, se ajuda, por exemplo, esse intercâmbio. A IF não tem intercâmbio para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco mais chato essa questão de liberar intercâmbio médico pela federação e tudo mais. Eles não têm pra gente do Brasil fazer lá, mas eu acredito que você com esse certificado internacional não vai ser, tipo assim, não é inútil nesse negócio, entendeu? Só que o USMLE, ele tem uma peculiaridade, porque a residência lá, eles gostam de quem faz lá, então eu não super, tipo assim, recomendaria você fazer o intercâmbio para outro país se você quer fazer residência nos Estados Unidos. Mas tem vários países aí, gente. Não tira essa pira dos Estados Unidos da cabeça, porque não tem nada a ver isso aí. E Canadá mesmo, ó, eu fui pra lá, maravilhoso. Agora, com relação à pandemia, que a gente teve algumas modificações. Eu já falei de uma, que é a relação ao calendário.
mudou um pouco a questão do PIN, que já era para ter acontecido, e a do PI também vai dar uma mudada, porque a gente ainda não conseguiu fazer a declaração de vagas, a gente tem que ir atrás de professor para pegar assinatura, documentação. Isso a gente ainda não conseguiu fazer aqui no Brasil devido à pandemia, isso está sendo articulado, está sendo trabalhado. Muito em breve a gente vai ter mais informações para poder passar para vocês, para passar para o público, mas ela vai dar uma atrasadinha, igual o PIN, que é do Nacional. Agora, com relação a remanejamentos do Nacional, eles ainda estão acontecendo, porque é um número muito grande. Para quem não sabe, os intercâmbios nacionais tiveram que ser cancelados até o final do período, que seria outubro, né? Eles acabavam em outubro. Eles foram cancelados todos. E daí toda essa quantidade de pessoas de julho até outubro tem que ser remanejada para o próximo período de intercâmbio, né? Isso ainda tá acontecendo aos poucos, porque é muita gente. Então, se você tá nesse meio aí, acalma o coração, vai chegar. Qualquer coisa, fala com o Brandon, ele vai poder tirar melhor suas dúvidas do que eu com relação ao nacional, que é o nosso diretor de intercâmbios nacionais. E é isso aí, ok? Com relação ao internacional, os intercâmbios foram... O nosso período é um pouquinho diferente, ele vai até abril do ano que vem. Então, os nossos intercâmbios, eles foram sim cancelados, eles foram afetados, mas eles foram cancelados até setembro. Para todos os outgoings, que é as pessoas, vocês que vão viajar, e ninguém pode vir para o Brasil, nenhum incoming, que a gente chama, pode vir para o Brasil até outubro. Então, a gente teve aí esse impacto, essas pessoas também estão sendo remanejadas, e com relação ao país, que muita gente se preocupa, como está a situação em outros países, por exemplo, a Turquia cancelou os seus intercâmbios até dezembro. Então, tinha intercambista aqui da Sazumar que ia em dezembro, a gente remanejou ela para janeiro, por exemplo. Ou você pode sim pedir o seu reembolso da taxa 2, porque a taxa 1 é como inscrição de vestibular, gente, não tem como remanejar, porque a gente tem também custos operacionais de plataforma e tudo mais, e para poder gerar esses vínculos com os outros países também tem um custo. Então, não tem, na taxa 2 a gente consegue remanejar caso o intercâmbio seja cancelado ou pelo Brasil ou pelo país que você tá indo, que tá te recebendo, você consegue pegar 95% de reembolso. É super tranquilo isso, você só preenche um formulário. Agora na pandemia, infelizmente, tá sendo comum isso acontecer e a gente não tem nenhum problema com isso. Demora um pouquinho só para receber o dinheiro de volta, devido a essa quantidade muito grande de pessoas no Brasil que tá tendo que fazer isso devido a esses cancelamentos por causa da pandemia, mas os 95% vão ser devolvidos, que é dar R$480, um negócio assim. Eu não lembro agora o valor exato, que é quebrado. Ok, deixa eu ver se tem alguma pergunta. E daí eu já volto pra falar das faltas. Tá acabando, pessoal. Isa, já respondi essa. Na questão de certificação de inglês, pode variar dentro de um mesmo país? Por exemplo, nos Estados Unidos? Como eu disse, nos Estados Unidos a gente não tem certificado não tem intercâmbio para lá. Mas não varia de país para país. Um país inteiro tem uma mesma certificação. Então, não varia de cidade para cidade dentro do país, digamos assim. Se nas Exchange Conditions, que é onde você consegue ver todos os documentos, todas as cidades que tem naquele país para te receber, todos os estágios que tem, aí eu deixei o link das Exchange Conditions no nosso perfil, tá lá no post sobre as vagas remanescentes. Lá tem o link. E na bio do nosso Insta também tem o link das Exchange Conditions, se você quiser ver. Tá separado por Scope e Score. Lá você vai poder ver qual o nível de inglês cada país pede. É só você entrar no país e ver. É um certificado para todo o país. Um nível de inglês para o país inteiro. No Out Wannabes, você manda a lista das vagas remanescentes para junho de 2020, tem uma ideia de quando sairá as inscrições para o final do ano?
Então, como eu tava dizendo, por causa da pandemia, a gente tá um pouco atrasado, porque a gente geralmente faz a declaração de vagas antes das férias agora de julho, até julho termina, e aí o PI, né, que é o período de inscrição, ele acontece por volta de outubro. Eu, diretora local aqui em Maringá, sozinha acredito que vai ser em novembro ou dezembro, esse período de inscrição. Mas não tem como saber. No momento agora, porque a gente tá realmente sem informação. E o PIN, eu acredito que vai ser por volta da mesma época também, que é do Nacional. Mas a gente ainda não conseguiu fazer essa declaração de vagas, que é o que importa pra gente poder liberar essa inscrição, né, pelo PI. Mas, ó, da vaga remanescente, essa é a última, eu vou lembrar mais uma vez. Essa é a última agora desse ano. E o link vai ser mandado no grupo do WhatsApp. Então, entra lá na bio do Insta, entra no grupo do WhatsApp e fica atento, porque amanhã eu vou mandar a lista de quantas vagas tem. E no domingo eu vou mandar o link às 8 da noite pro Brasil todo para poder fazer a inscrição, formulário. Tá, é isso, ó. Agora, com relação às faltas, gente, faltas da faculdade, tudo é conversado, tá bom? Questão de tutorial é mais difícil, porque vai variar. Não recomendo perder tutoriais, basicamente. Por isso que a gente fala sempre pra ir em meses de férias. Mas se você precisar perder 1 dia, 2 dias de ambulatório tutorial, é conversável com a faculdade, entendeu? Até 1 semana ainda é conversável. Depois disso, não recomendo. Do 1º ao 4º ano, né? Que aqui em Maringá a gente tem o PBL, na Unicesumar. Outras faculdades daí tem que ver de acordo com a sua faculdade como é a política de faltas deles. Mas aqui eu não recomendo faltar mais que 1 semana. E externato. Externato tem algumas medidas, alguns critérios específicos, porque tem que passar por uma avaliação da nossa coordenadora da medicina, no caso da Ana Maria, para ela ver se ela vai aprovar. E o que mais importa, se você tá passando no internato aqui em pediatria no mês de fevereiro, você tem que ir em fevereiro fazer pediatria em qualquer outro país, mas tem que ser pediatria, entendeu? Isso é bem importante, você tem que passar exatamente no mesmo estágio naquele período. E a prova você não pode perder, você tem que fazer a prova aqui no Brasil quando você voltar. Então, esses são os critérios do externato. Daí, quem tiver interesse em fazer esse externato, pode daí vir falar comigo que a gente conversa mais certinho para definir bem esses critérios. E daí a gente vê pro PI como que vai funcionar a sua inscrição. Ok? Mas intercâmbio no 5º e no 6º ano é possível sim. Alguém me perguntou de eletiva. Aqui aqui na Sesumar a gente não tem estágio eletivo do internato. Mas é super tranquilo fazer o eletivo pelo intercâmbio da IFMSA Brasil, sim. Você passa na vaga, consegue o seu estágio e vai no mês da sua eletiva. É normal, ok? Perdão, meus cachorros estão latindo. Mas, gente, é isso que eu tinha pra falar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora de mandar. Vou terminar a live em exatamente 1 hora de live. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Eu vou tentar postar mais algumas coisas pelas próximas semanas ainda, com relação ao intercâmbio, para deixar lá no feed, para ninguém se perder. Mas as informações básicas eu já postei agora durante essa semana, tanto nos stories, que estão salvos no destaque, na aba do intercâmbio, e quanto no feed, nos posts que eu fiz. A diferença entre PI e VR, diferença dos valores e... O que mais que eu postei? Que agora eu não lembro. Eu fiz tanto post essa semana que eu não lembro mais. E quanto custa, o que tá incluso, diferença dos VR, enfim, gente, é só olhar lá. E os links também, os links ficaram no Linktree, é só entrar, tá na bio do Insta, e é isso aí. Eu tenho mais 50 segundos restantes. A live eu vou tentar deixar gravada, e é isso aí. Beijo, pessoal. Eu vou tentar ver como que faz pra deixar gravado agora. Tchau, tchau.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama no Insta. Opa!